tradição na produção destas peças a nível europeu no XVIII, em que era composição de dois elementos, cavalo e cavaleiro. Esta é uma única peça. Em que estamos a falar do momento em que são rasadas 36 toneladas de uma liga que é um latão de almirantado e não bronze, ao contrário do que se pensava. Foi um resultado que surgiu dos estudos laboratoriais realizados pelo NEC alguns anos atrás. Temos que imaginar um vazar de 36 toneladas de uma liga em 7 minutos que durou. Temos também pelo interior uma estrutura metálica que se aponta da ordem das 10 toneladas. Em parte foi retirada num segundo momento, após a fundição e o arrefecimento, mas é efetivamente, do ponto de vista tecnológico, uma operação extraordinária. Conseguir-se essa concretizar e que correu bem, porque houve na história muitos falhanços em operações deste tipo. Vocês vão ver uma série de detalhes da peça, de rigor, de pormenor e de execução elevadíssima. Há muitos detalhes que são puxados a posteriori, ou seja, há muito trabalho de acabamento numa peça em que envolveu largas dezenas de pessoas. Algumas zonas que identificam locais onde passava a estrutura que ligava o macho em fase, quando todo o conjunto se encontrava na fossa, durante a que fazia no fundo a armação do conjunto entre macho, ceras e contenção externa. Tudo isto é retirado, estes elementos são retirados a posteriori e há vários artifícios que eles recorreram na altura, recortar as ceras nas zonas onde eram feitos estes atravessamentos para que não se ligasse o metal, não se ligasse, o latão não se ligasse a estas grandes vigas em ferro. E isto era uma estrutura foi uma estrutura bastante complexa para aguentar todas as solicitações que aqui tiveram em jogo. O tempo é fundamental para se ir, é uma operação de arrumação e compilação de dados que já existem e que estão dispersos, por isso em colaboração com a História da Arte, que foi uma colaboração estreita ao longo de todo este projeto com a equipa da Universidade Autónoma de Miguel Faria. Houve esse trabalho em que, em vários momentos, nós levantamos questões e, no fundo, houve a procura de respostas com a investigação da parte dele. Isso permitiu recolher muitos dados e que agora irão depois, juntamente com toda a componente científica, dar numa publicação com a WMF Portugal irá fechar. Devemos ter presente que é inaugurado 20 anos, o monumento é inaugurado 20 anos após o grande terremoto de Lisboa, o que significa que há claramente a intenção deles de reforçar a estrutura, que já por si tinha que ser suficientemente para receber 36, 38 toneladas a trabalhar no trinco, apoiado em 3 pontos, que são 3 os pontos de apoio. O cavalo tem esta posição que há que é um movimento que na realidade parece ter um movimento tanto parado, e há um terceiro apoio em que Machado de Castro o esconde com o envolvimento de silvas, de uma cobra, e consegue uma solução fez muito feliz nos resultados. Ele, nas memórias que deixa, refere-se extensamente à solução que encontrou para resolver o problema de esconder e simular unicamente 2 apoios. O que significa que nesta tentativa de
reforço foram usados muitos elementos em ferro para, no fundo, travar este fecho do monumento, elementos em ferro esses que, com processos de corrosão, levaram a fugir de lesões na pedra e os elementos pétreos destes de grande dimensão. O plinto é construído por lado peças únicas e temos uma peça, o centro do plinto, são 4 blocos de pedra e os pesos podem variar entre 30 toneladas e 36 toneladas cada uma delas. É uma obra efetivamente extraordinária. Vê-se, por exemplo, a certa altura, ao apoio da Universidade do Minho, do professor Paulo Lourenço, que com a equipa dele e com o recurso da Georradar foi feita uma caracterização para se tentar melhor compreender o sistema construtivo. Esta intervenção já é um desejo de alguns anos por parte da Câmara poder intervir neste monumento, por várias razões, por ser a obra do escultor que é, da importância do escultor, da importância da obra, da questão simbólica que esta obra traz para a cidade de Lisboa, sendo que só era possível a Câmara vir a intervir na obra caso as diversas entidades que tocam ao património pudessem trabalhar em conjunto. Começámos a sonhar este projeto em 98, várias vezes com a World Monument Fund fomos aos poucos trabalhando um pouco esta situação. Felizmente, o Presidente da Câmara, em dezembro do ano passado, não, de há 2 anos, em conjunto com o Secretário de Estado e com o Presidente da World Monument Fund, deram o impulso que nós precisávamos para avançar. É uma intervenção como deve ser feita. Portanto, sempre que possível, procuramos fazer este tipo de intervenções. Já o fizemos anteriormente, quando foi a intervenção na estátua do Marquês de Pombal, em alguns chafariz da cidade, e portanto a ideia é sempre que possível, sempre congregarmos esforços de diversas entidades, vamos avançar com este tipo de metodologia. Nós aparecemos aqui nesta obra a convite da Câmara Municipal, a entidade com a qual estabelecemos um protocolo, que envolveu também a Direção-Geral do Património, a Secretaria da Cultura. A WMF é uma entidade, é uma fundação americana que tem como objetivo o apoio à conservação, limpeza e conservação do património monumental. E friso isto porque a nossa função não é o restauro, a diferença é considerável entre o restauro e a conservação. Nós não recuperamos a parte danificada, que às vezes aí há faltas, notam-se, não é a nossa missão. A missão é suster a degradação e de forma a dar mais durabilidade nos anos mais próximos. Neste caso particular, para além de ser um símbolo nacional, um símbolo de Lisboa, que a Câmara Municipal entende também, infelizmente, como importante, há duas questões que nos trouxeram cá. A primeira prendia-se com um lado mais técnico e pedestal, que o plinto da estátua estava derrubado, estava com algumas fissuras preocupantes, que já se arrastavam há uns anos. Sabemos agora que já há mais de 100 anos que essas fissuras se manifestavam, o que era preocupante. E por outro lado, consolidar a base, por outro lado, limpar toda a parte escultural, cavaleiro e cavalo, Dom José e seu cavalo gentil. Sim, há montantes diretos, os montantes diretos rondam os 490 mil euros,
e há outros indiretos que não fazem parte desta contabilidade. Um levantamento muito profundo sobre isto envolveu também a Universidade Autónoma na parte de História, que existem custos, mas que realmente não são envolvidos diretamente neste projeto. São diretamente envolvidos aqui, mas não são imputados a esta conta, chamamos-lhe assim, do projeto. 490 mil euros é o número que nós temos como redondo para este investimento direto aqui nesta. Enfim, a WMF, World Monuments Fund, tem uma forma de trabalhar que obriga também à entidade que tutela os monumentos, obriga a uma participação financeira também. Nós normalmente a 50%, nós participamos a 50% e quem tutela outros 50%. Quando não há essa possibilidade, nós procuramos arranjar um mecenas local que compense essa lacuna de verbas. Nesta altura em Portugal e creio que na Europa é muito difícil arranjar, tem sido muito difícil arranjar esse mecenas parceiro. E então torna-se mais difícil também o investimento em Portugal. No entanto, estamos neste momento a arrancou há um mês atrás, um projeto também de um ano no Funchal, na Sé do Funchal, o retábulo da Sé do Funchal, que é uma obra fantástica, e estamos a preparar outras intervenções, a igreja ali na Moraria, a igreja lá em Centro Norte, a Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra. Há aí um conjunto de obras que está ainda em apreciação, mas onde pensamos vir a intervir brevemente. O projeto, o tempo global, foram 12 meses. Ao longo de todo este processo aconteceram momentos de documentação, aconteceram momentos de documentação, de representação do conjunto, do ponto de vista arquitetónico e decorativo, com levantamentos que foram feitos, documentações do ponto de vista de conservação, a afinação de questões de projeto, de melhor definição de alguns dos procedimentos específicos do ponto de vista conservativo, que claramente foram testados, afinados com as tomadas de decisões no decurso de todo este tempo. O envolvimento da Comissão Científica nas tomadas de decisão, desse ponto de vista, a nível de níveis de limpeza, equilíbrios. Uma operação destas pressupõe, neste caso, da superfície de uma ilha, sequências de limpeza, de fases, de momentos relativamente simples a ações de alguma complexidade mais acrescida, complexidade acrescida. E isso, no fundo, é uma passagem gradual de remoção de camadas mais instáveis e mais porosas, para se conseguir ter uma superfície mais compacta e, ao mesmo tempo, estável quimicamente. A liga metálica, se exposta, é extremamente reativa. Estes produtos de alteração que se vêem, com graduações cromáticas diferentes, são, do ponto de vista químico, entre eles diferentes, mas estáveis, ou seja, são, no fundo, uma primeira camada de proteção da própria liga. O que se pretende é que esta camada faça uma estável proteção, que por sua vez é posteriormente defendida com outros sistemas que vão, no fundo, criar uma camada de sacrifício, digamos assim. Mas claramente as fases são da limpeza com várias sequências de ações químicas, mecânicas, de meios diversos a que se recorreu, para depois entrarmos numa fase de tratamento químico, de estabilização química, porque várias zonas do monumento estavam instáveis, com processos de corrosão ativa até bastante profundos, mas localizados.
e por isso o objetivo foi criar, no fundo, um resultado de estabilização, de pacificação dos processos. As estruturas que nos protegem durante uma intervenção têm que ser sempre neutras, por isso os tons das telas brancas não é uma questão de moda, nem a forma como as pessoas se vestem de branco tem a ver com reduzir a interferência com a superfície e com as alterações cromáticas que iluminantes podem criar. Por isso o recurso a telas azuis, verdes ou qualquer tonalidade que se queira pôr interfere fortemente com a leitura que o conservador restaurador tem num determinado momento, em determinadas fases, de compreender níveis, identificar nuances, interfaces ou mesmo resolver problemas de apresentação estética finais da própria obra, ou seja, encontrar a forma de leitura que se pretende obter como resultado final, que na realidade já está na nossa cabeça, temos é que o conseguir concretizar. Sim, é um privilégio podermos estar um ano envolvidos com uma peça da beleza e do vigor que esta peça tem. Tem que necessariamente ser um processo de conhecimento. E por isso regressamos à questão da necessidade de ter tempo para produzir conhecimento. Por isso, as partes de preparação de planeamento, o apoio científico, o apoio histórico, as partes documentais, todo o processo de aproximação aos problemas e de concretização do ato técnico em si, de fazer a conservação. Claramente tudo isso tem que encaixar no devido momento no lugar que está programado que tal aconteça, nas suas várias responsabilidades, em que no fundo acabamos por ser quase um braço operacional que concretiza essa ação de conservar. Mas não pode ser em solitário, ou seja, não entramos aqui para fazer uma limpeza ou não entramos para executar uma determinada ação, mas esta está integrada num todo que é no final conseguirmos saber muito mais sobre esta peça, sobre a sua produção, sobre todas as suas componentes e as suas valências que com ela transporta, a todos e a todos os que estiveram envolvidos e para a memória futura, com certeza é enriquecedor. Sim.